A história do Centro Espacial ITA, ela se confunde com a própria história do PES. Foi em 2012, o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, o PES, ele foi criado para dentro de um cenário de diminuir a dependência brasileira externa com relação à parte espacial, para valorizar os nossos recursos humanos internos e para conseguir tornar o espaço mais acessível, seja de forma mais rápida e mais barata. Então, o PS foi criado nesse cenário e um dos seus anexos, que era o anexo C, que é o plano de capacitação, ele determinava que o ITA fosse o órgão acadêmico central para a formação técnica e pesquisa científica do Programa de Estratégia de Sistemas Espaciais. E para isso acontecer, teria que ser criado o próprio Centro Espacial ITA. Aí ficava a dúvida, como criar um centro que possa, de acordo com esse cenário, possa atingir os objetivos da gente conseguir causar uma reviravolta na parte de desenvolvimento espacial no Brasil. Tá? Esse questionamento ele foi induzindo a equipe que estava pensando no Centro Espacial inicialmente a pensar no ciclo de vida de produtos complexos, desde a sua concepção, desenvolvimento, integrações e testes, operações e descarte. E a ideia foi que o Centro Espacial desse suporte a essas atividades. E por causa disso, a gente não precisaria mais criar laboratórios grandes de aerodinâmica, porque isso já existe no próprio CTA. Laboratórios de mecânica, não precisaria. A ideia eram facilidades que dessem esse suporte. E para isso foi criado a primeira fase do Centro Espacial ITA, que é a ideia de sair desde a concepção até ter o modelo de engenharia. Por trás disso, o conceito é criar modelos através da engenharia de sistemas baseados em modelos e a gente poder, no final das contas, ter um sistema já implementado, um modelo de engenharia, e a gente conseguir fazer com que uma máquina de status gire e a gente consiga ver todas as atividades que aquele sistema espacial tem que fazer acontecendo e verificando se os requisitos estão sendo validados. Tá? Mais especificamente, foram criados 4 laboratórios para dar suporte a essa primeira fase. O primeiro laboratório, que é a Sala Integrada de Gestão de Projetos, ela trabalha com engenharia simultânea. Então, através de uma equipe multidisciplinar, a gente diminui bastante o tempo de concepção de uma missão espacial. E para isso a gente vai usar bastante a parte de simulação, que é feita no LSSA, que é o Laboratório de Simulação de Sistemas Aeroespaciais. E a gente vai ficar nesse ciclo, entre a SIGP e a LSSA, até a gente ter um conceito de uma missão que para em pé. Após isso, a gente pega esse conceito da missão e começa a tirar ele desse mundo do computador, do papel, e trazer ele para a realidade. A gente começa a verificar se existem equipamentos e componentes que a gente pode comprar e poder integrar no sistema, ou se a gente tem que fazer. Começam a ser feitos estudos de mais a fundo de cronograma, custos, e essa é a função basicamente do LSE, que é o Laboratório de Simulação, de Laboratório de Sistemas Espaciais. Após o produto ele ganhar uma maturidade e essa transição ela começar a ser feita, a gente começa a parte de implementação e criar os modelos de engenharia e os modelos de teste. E é nesse momento que a gente usa um conceito bastante conhecido, que é o conceito do FlatSat, que a gente tem praticamente todos os sistemas do satélite explodidos, não já no modelo final, mas já é a placa que vai estar, já é a placa com o processador que vai estar voando, e já é os algoritmos de voo, e a gente já começa a fazer um teste se tudo aquilo que a gente previu, desde a sala de integrada de gestão de projetos, ela está sendo realizada. Bem-vindos ao Centro Espacial ITA, o lugar onde a gente produz conhecimento para o Brasil e forma os recursos humanos para a área espacial. No Centro Espacial, nós nos ocupamos com a engenharia de sistemas, e esse é uma disciplina que une as necessidades dos nossos clientes com a realização dos especialistas de diferentes áreas, né? Para que nós possamos fazer isso, nós levantamos as necessidades dos clientes, nós trabalhamos na arquitetura operacional, na arquitetura funcional e na arquitetura física, né? Com base nisso,
com base na arquitetura funcional e na necessidade dos clientes, nós construímos os requisitos para o sistema, né? E, posteriormente, na área em que o sistema começa a ser ensaiado, nós fazemos a verificação e validação, de tal maneira que a gente produz, então, uma maior probabilidade que o sistema cumpra a sua missão com êxito. Tudo começa neste laboratório, né? Esse aqui é a Sala Integrada de Gestão de Projetos, né? E aqui é onde que a gente recebe dos stakeholders, dos clientes, parceiros, as necessidades fundamentais. Com essas necessidades fundamentais, a gente vai procurar entender, né, e interligar os pontos de forma que a gente possa criar conceitos, né, e depois evoluir para arquiteturas e criar o corpo de requisitos que vão descrever como que esse conceito e essa arquitetura tem que funcionar. Mas isso tudo respeitando a questão do pensamento sistêmico, né? Sem dúvidas, o que mantém esse tipo de atividade é o pensamento sistêmico, né? Que é por ele que a gente consegue interpretar uma série de esferas e relacioná-las, né? O propósito de relacionar todas essas necessidades com os stakeholders, com o processo, e entender as suas camadas, é entender mais claro quais são as propriedades que surgem a partir desses relacionamentos. Conhecendo como se dão essas relações, a gente consegue coordenar melhor projetos sistêmicos. A grande característica desses projetos sistêmicos é justamente a sua natureza complexa. Então, fazendo uma comparação com o pensamento reducionista, que você olha para o componente, nós estamos aqui preocupados em começar um processo top-down, olhando de um ponto de vista mais abstrato, para caminhar nesse processo até um nível mais detalhado. Então, é isso que o pensamento sistêmico auxilia, por meio do processo de engenharia de sistemas, por meio do processo de engenharia simultânea e das ferramentas que aqui estão dispostas para a gente conseguir estruturar esses tipos de projetos. Eu vou aproveitar o gancho do Jonas, né, e falar que esse aqui é um laboratório, mas isso aqui é uma ferramenta de engenharia de sistemas, né, e que, como bem o Jonas falou, aqui é um laboratório de engenharia simultânea. Aqui, ao nosso redor, tem um monte de mesa, cada mesa fica um personagem, né, fica um especialista diferente. Se a gente for falar numa narrativa, cada um tem vários personagens, né? E a gente tenta construir, com cada história de cada uma das disciplinas, a gente tenta construir essa visão unificada, justamente para gerar essas propriedades emergentes. Então, aqui a gente trabalha, aqui é um lugar físico que tem essa distribuição específica para a gente conseguir melhorar essa colaboração. E a gente usa uma ferramenta de engenharia de sistemas chamada engenharia de sistemas baseada em modelos. A engenharia de sistemas baseada em modelos é uma evolução ou uma formalização da engenharia de sistemas old school tradicional, aí, que usa papel, caneta e Excel, né, para uma ferramenta, para um conjunto de métodos que falam a linguagem da engenharia de sistemas. A gente tem a linguagem da engenharia mecânica, a gente tem a linguagem da engenharia elétrica, a gente também tem a linguagem da engenharia de sistemas. Em particular, aqui no nosso laboratório, a gente trabalha com duas. A gente trabalha com a Arcadia, que é uma metodologia francesa da Thales, que depois foi para Siemens e assim por diante, né? Isso tudo instrumentalizado por uma ferramenta chamada Capella. E a gente trabalha também com uma metodologia israelense chamada OPM, Object Process Methodology. Então a gente tenta aí, com essas duas ferramentas estruturar esse pensamento sistêmico, né, esse process model, como o Jonas gosta de colocar, e tentar evoluir os conceitos, esses elementos de arquitetura que possam atender as propriedades desejadas aí pelos stakeholders. E sem dúvidas é importante ressaltar que tudo isso, no final, é transformado, né, em um documento onde são representadas as interfaces, seus requisitos, e todos esses modelos viram produto técnico, né? São elementos que estão integrados a um todo, a partir de um conceito, que, por sua vez, serão desdobrados e entregues às outras disciplinas, onde aí sim o engenheiro elétrico pode trabalhar na sua especificação, o engenheiro mecânico na sua especificação. Eu estou aqui para apresentar a vocês uma das instalações do SEI,
ao qual eu estou responsável, que é o Laboratório de Simulação de Sistemas Aeroespaciais, LSSA. Além disso, também irei falar um pouco sobre o nosso grupo de pesquisa, E2MOC, composto por estudantes de graduação e pós-graduação que realizam trabalho nas áreas de engenharia de sistemas aeroespaciais, mecânica orbital e controle de satélites. O Laboratório de Simulação de Sistemas Aeroespaciais, LSSA, está localizado no lado direito da instalação do Centro Espacial ITA. A finalidade do laboratório está vinculada ao início do modelo V da engenharia de sistemas, que é prover suporte e capacidade aos estudos de concepção e viabilidade das missões espaciais. O LSSA foi construído com base no Centro de Operações Espaciais Comerciais da empresa americana AGI. Como podemos observar aqui na figura do lado direito, o laboratório é composto por telas planas, projetores, computadores e uma versão profissional do software de simulação STK. Com essas ferramentas, o laboratório permite realizar análise, modelagem e simulação de sistemas aeroespaciais, análise de missão, análise de orçamento, incluindo consumo de combustível, potência elétrica, massa, entre outros, e também a análise do estudo conceitual do projeto. O Centro Espacial ITA também conta com a colaboração do grupo de pesquisa E2MOC, que realiza trabalho nas áreas de engenharia de sistemas espaciais, mecânica orbital e controle. O grupo foi fundado em março de 2019, eu sou o coordenador e atualmente contamos com 20 integrantes, incluindo estudantes de graduação e pós-graduação. Além das parcerias nacionais, também temos as colaborações internacionais, como é o caso do Grupo de Astrodinâmica COMPES, da Politécnico de Milano, e o Grupo de Robótica e Controle da Universidade de Modena e Reggio Emília, da Itália. Na linha de mecânica orbital, nossos trabalhos incluem manobras orbitais, análise de detritos e ambientes espaciais, trajetórias interplanetárias e operações de curto alcance em torno de asteroides. Na linha de controle, temos trabalhos estudando o modelo de dinâmica e cinemática de atitude, navegação e guiamento, sensores e atuadores espaciais, métodos de controle, técnicas de filtragem e também testes com hardware na malha. Na linha de engenharia de sistemas espaciais, nosso grupo tem proposto novos projetos conceituais de missões espaciais, desenvolvimento de simuladores de sistemas espaciais, técnicas de otimização aplicadas a problemas mono e multi-objetivos, sistemas de verificação e validação, assim como novos métodos de inteligência artificial aplicada a sistemas espaciais. O grupo também tem trabalhado na recente linha de pesquisa envolvendo sistemas espaciais distribuídos, que envolvem a operação de rendezvous e docking, formação em voo, constelações de satélites e enxame de veículos espaciais. Aqui no Centro Espacial, nós ensinamos a disciplina de gestão de projetos. Assim, nós definimos o escopo do projeto, nós discutimos esse escopo com as partes interessadas, especialmente os clientes e os financiadores, para verificar se elas estão de acordo com o escopo que foi definido, né? Nós fazemos a estrutura analítica do projeto, delineando todos os trabalhos que têm que ser feitos ao longo do projeto. Nós construímos o cronograma físico e o cronograma financeiro para garantir que os projetos sejam feitos dentro do prazo e dentro dos custos previstos. E para isso nós construímos também a análise e o gerenciamento dos riscos do projeto ao longo de todo esse processo, né? Depois nós definimos a equipe que vai trabalhar no projeto, né? E para essa equipe nós definimos as responsabilidades de cada membro da equipe. Por fim, nós realizamos, junto com a engenharia de sistemas, as revisões de projeto para garantir que não só o projeto seja realizado, mas seja realizado atendendo o que os nossos clientes querem. Oi, eu vou falar um pouquinho sobre o que nós desenvolvemos dentro do Centro Espacial ITA. No Centro Espacial ITA, nós temos o desenvolvimento do satélite Sport. Ele é um CubeSat do tipo 6U e que o objetivo dele é o monitoramento do clima espacial. Mas o que é clima espacial? A gente ouve muito falar do clima
atmosférico. Mas existe também o clima espacial. E o que ele interfere na nossa vida? O clima espacial ele pode interferir, por exemplo, nas comunicações entre aeronaves. E trazendo um pouquinho mais para o nosso dia a dia, ele pode interferir, por exemplo, na comunicação do nosso GPS e a precisão com que ele informa a nossa localização. O GPS que está no celular, o GPS que está no carro e em outros vários dispositivos encontrados atualmente. O desenvolvimento desse CubeSat ele está sendo feito em parceria com os Estados Unidos, aonde a parte brasileira é responsável pelo desenvolvimento da plataforma, no caso o ITA, fornecimento de infraestrutura para os testes, que é o INPE, e também o segmento solo para a operação do CubeSat, e por universidades americanas, fornecendo cargas úteis, fornecendo os instrumentos que vão fazer as medidas da ionosfera, e são esses instrumentos que vão dizer quais são as condições da ionosfera que fazem com que eu tenha problemas de comunicação, e pela NASA como o gerente geral do projeto e o proponente inicial. Mas o que a gente faz dentro do Centro Espacial ITA num projeto como esse? Nós fazemos o desenvolvimento da plataforma ou do módulo de serviço, que é tudo aquilo que é necessário para que as cargas úteis possam executar as medições em órbita. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar que atua, na verdade, em diversas disciplinas, como a elétrica, a mecânica, controle de atitude, análise térmica, análises mecânicas, montagem, integração e testes, comunicação, desenvolvimento de software, análise de risco, verificação e validação, desenvolvimento de equipamentos de suporte em solo, além de toda uma etapa de testes funcionais e testes de operação também. Dentro dessa equipe, cada membro da equipe, na verdade, ele desenvolve muito mais do que uma competência. Então, um engenheiro eletrônico, ele não é simplesmente aquele que vai fazer o projeto do circuito eletrônico. Ele ajuda também na parte da especificação dos requisitos, da análise dos requisitos, do projeto em si, da montagem, dos testes funcionais e também, parcialmente, da parte de verificação e validação. O engenheiro mecânico, ele não é responsável simplesmente pelo projeto estrutural, ele é responsável também por acondicionar todos os equipamentos dentro da estrutura, ele é responsável por gerar todas as análises, é responsável por gerar as especificações dos ensaios e acompanhar os ensaios. Os nossos arquitetos, os nossos desenvolvedores de software, eles desenvolvem não só o software aplicativo, mas eles definem a arquitetura, eles definem também os drivers que vão ser utilizados. Então, cada um desenvolve muito mais do que uma competência. E a gente tem uma equipe que interage muito, porque uma mudança na eletrônica pode ocasionar uma mudança no software, pode ocasionar uma mudança na parte mecânica. Então, com isso, a gente tem uma equipe multidisciplinar que é muito engajada naquilo que ela faz. Mas muito melhor do que ficar ouvindo o que essa equipe pode fazer, fica um vídeo para vocês assistirem um pouco do que essa equipe faz.
Nós trabalhamos aqui com o Project Based Learning. O Project Based Learning é um tipo de ensino de engenharia que começou a ser desenvolvido pela MIT e universidades europeias no início dos anos 2000, né, em que os alunos e os professores trabalham num projeto, né. Foi construído um framework chamado Concept Design Integrate and Operate, CDIO, né. Então, todas as disciplinas do curso de engenharia estão integradas para a realização do projeto que for definido, né? Com isso, os alunos e professores, eles têm muito mais aulas práticas do que teóricas. Ele passa muito mais tempo os alunos passam muito mais tempo no laboratório do que em sala de aula, né? Então, essa integração das disciplinas e o trabalho com o projeto permite que o aluno desenvolva uma experiência prática muito importante. Essa experiência prática vai ser útil no ingresso do aluno na vida profissional, né? E óbvio que a avaliação dos alunos ela vai ocorrer tanto sob o ponto de vista individual como sob o ponto de vista da participação desses alunos no grupo, né? Do grupo de projeto. Cada grupo, cada equipe de projeto, né, vai ser formada por um grupo de alunos, né? Então, com base nisso, quando o aluno ingressa na vida profissional, ele faz de uma maneira mais suave, fazendo com que, devido ao fato de que ele tem já a experiência prática, e além da experiência prática, ele já desenvolveu as características interpessoais para trabalhar em equipe. Bom, o centro espacial ele foi dividido, tá, inicialmente em 2 fases, para que a gente pudesse atender da melhor forma possível, evoluindo com o sistema e com o desenvolvimento espacial no Brasil. Para a segunda fase do Centro Espacial ITA, a gente prevê a criação de 2 laboratórios. Tá? O primeiro deles é o LISA, que é o Laboratório de Integração de Sistemas Aeroespaciais, e o segundo é o LCOS, que é o Laboratório de Controle e Operação de Satélites. O LISA é um laboratório que prevê a integração e testes ambientais de satélites de até 80 quilos. Tá? E a ideia é construir um conceito bastante versátil e dinâmico que seja acessível para a nossa indústria, longe dos paradigmas atuais dos grandes centros de integração e testes de satélites. Para o laboratório de controle e operações de satélites, a ideia é principalmente desenvolver novas formas de controle de satélites e processamento dos dados recebidos por eles, de forma a diminuir o número de pessoas num centro de operações de satélites. Isso, inicialmente, os grandes beneficiários vão ser o Centro de Operações Espaciais em Brasília, o COP, e o próprio Centro de Controle de Satélites no INPE. Mas isso abre portas para diversas empresas poderem entrar nesse ramo, que atualmente, conforme as coisas são feitas, é muito caro e complexo de executar essas tarefas. Então a ideia é a gente descobrir uma nova forma, tá, de fazer isso de forma autônoma e rápida, tais quais grandes empresas do mundo já fazem hoje na parte de satélite. Bom, senhores, esse é o nosso Centro Espacial ITA, tá, os nossos planos para o futuro. Espero que os senhores tenham gostado dessa nossa apresentação e convido a todos para virem visitar as nossas instalações e poderem participar desse projeto, da construção desse importante centro que tem grande impacto tanto para a nossa indústria quanto para o nosso governo na parte de desenvolvimento espacial. Muito obrigado.